Sejam bem-vindos ao Centro Cultural São Paulo. Esta é a Sala Adoniran Barbosa, que possui lotação para 631 pessoas. Em cumprimento ao Decreto Municipal número 49.969, de 28 de agosto de 2008, esta sala dispõe de rotas de fuga e saídas devidamente sinalizadas, extintores de combate a incêndio, iluminação de emergência e funcionários orientados para atendê-los. É proibido fumar neste recinto, bem como consumir alimentos e bebidas. Pedimos a todos que desliguem seus telefones celulares ou qualquer dispositivo com alarmes sonoros. A partir de hoje, o Centro Cultural São Paulo coloca em operação seu sistema wireless. Visando ampliar os serviços oferecidos aos seus usuários e frequentadores, o Centro Cultural São Paulo promove a internet sem fio de modo público e gratuito. Para acessar, é preciso apenas um cadastramento feito de maneira rápida, lembrando que esta instituição é o primeiro equipamento da Prefeitura a disponibilizar tal tecnologia. O Centro Cultural São Paulo agradece a presença de todos e deseja um bom encontro. Bom, boa noite, bem-vindos. Eu não sou uma moderadora, mas eu estou encarregada de fazer as questões que vão pontuar essa primeira parte do debate desta noite, porque a gente teve todo um processo wiki de montagem do processo, e a gente tem essa primeira parte onde tem 7 questões que resultaram de uma síntese de todas as questões enviadas por internet pelas pessoas no momento em que elas se inscreveram. E a gente vai ter, nessa primeira parte, a resposta dessas 7 perguntas, que inicialmente são respondidas pelo Jimmy, depois são respondidas por nós, debatedores. Cada um de nós, acho que na hora de falar, vai contar, vai dizer um pouco, a gente vai dizer o nome e da onde a gente está vindo. Não vamos nos estender, porque a gente quer aproveitar o tempo para a conversa. E, na segunda parte, a gente vai estar recebendo perguntas pelo Twitter, como está sendo transmitido pelo Second Life, também acho que vão entrar do Second Life por Twitter, e as perguntas de vocês aqui da plateia, que a gente pede que, por favor, vocês encaminhem as perguntas para os debatedores, de dizer, eu queria que tal pessoa respondesse sobre tal coisa. E nós, debatedores, vamos fazer uma síntese e tentar responder o máximo possível, juntando semelhanças, etc. Então, eu acho que vamos começar. A primeira pergunta, eu vou ler aqui, como tem as questões do Twitter na tela, eu vou lendo por aqui. A gente tem 6 temas. O primeiro dos temas é o contexto, para a gente entender um pouco o que está acontecendo e aonde se insere esse processo fascinante da Wikipédia e do capítulo brasileiro que vai se inaugurar. O primeiro tema, então, é contexto, e a pergunta é: quais são, hoje, os principais desafios e oportunidades para produzirmos colaborativamente conhecimentos livres no Brasil e no mundo? O Jimmy, então, que muito bem-vindo, que está aqui, ele vai responder com tradução consecutiva. Então, ele tem o privilégio de ter 2 lindas moças sussurrando no ouvido dele, o que é bom para alguém que acordou às 4h30 da manhã. E a gente vai fazendo assim, com tradução consecutiva. Então, primeiro o Jimmy responde e depois a gente fez aqui uma divisão de quem tinha um pouco a ver com que tema. Vamos lá. Well, thank you. It's really nice to be here. In terms of the main challenges and opportunities for collaborative production of free knowledge, I think that the main opportunity is that we're seeing more and more and more people coming online. The rate of adoption of the internet in many parts of the world is quite high still. And we're going to have
you know, the next billion people will be coming online in the next 5 to 10 years, and this is a big opportunity for people to share knowledge. Muito obrigada por estar aqui essa noite. Eu vejo os desafios e oportunidades vários. Muitas pessoas estão conectadas à rede e nos próximos de 5 a 10 anos, o próximo bilhão de pessoas vai se conectar à rede também. So, in terms of the challenges, I think that the two that are listed here in the question are quite important. The world policies on censorship are always a difficulty for us. Although I'm not sure that I agree with the way the question is worded, that they're becoming more restrictive. I think some places are becoming more restrictive and many places are becoming less restrictive, and I'm fairly optimistic in the long run. But I think it's important that we emphasize that that freedom of expression and access to knowledge are fundamental human rights, and that people need to be willing to stand up for that. Os desafios que eu encaro realmente existe a censura em diversas políticas mundiais, mas eu não concordo com a segunda parte da pergunta, que coloca que estão se tornando mais restritivas as políticas, os regulamentos. Em alguns lugares sim, em outros lugares não. Mas eu sou otimista em relação a isso. Eu acho que deve ser dada ênfase à liberdade de expressão e ao acesso ao conhecimento. I also think that copyright legislation is, of course, a very complicated and difficult issue. When we've seen changes in the copyright law around the world for the last 20 years, they've been almost completely in the wrong direction, with longer and longer copyright terms, more and more restrictions on use, and this is contrary to the spirit and the culture of the Internet. Instead, we need to revisit copyright law from the perspective of making sure that copyright law also accepts and defends people's right to share. A legislação dos direitos autorais, a gente viu mudanças nos últimos 20 anos, mas caminhando na direção errada, com mais restrições, contrário ao espírito e à cultura da internet. Nós devemos rever o direito das leis dos direitos autorais, também enfocando no direito das pessoas de compartilhar. Muito bem. Queria aproveitar, como está sendo transmitido online, como está no Second Life, para fazer um convite para quem não está aqui no Centro Cultural, dizer que ainda tem lugares. Então, se vocês quiserem correr, dá para vir, porque vai ser bacana. E a gente tem bastante coisa pela frente. Bom, We'll be dancing later. Nós vamos dançar mais tarde. Colaborativamente. Bom, vamos lançar, vai ser o lançamento mundial de Wikidancing. Eu queria falar um pouquinho aí como falante sobre contexto. Então, deixa eu contar. Eu sou Lala Denslan, e eu trabalho com economia criativa e desenvolvimento e futuro. E sou de um projeto chamado CRI Futuros, que tem como ferramenta uma Wikifuturos. E, em relação ao contexto, eu tenho a impressão que isso que a gente está vivendo tem uma importância que talvez a gente ainda não tenha a dimensão. Porque é provável que os historiadores do futuro, quando se refiram a esse momento que a gente está, falem de uma coisa talvez ainda maior que o Renascimento. Porque a gente vive uma mudança de época tão grande, mas tão grande, que talvez a gente não tenha nem consciência dela, porque é difícil perceber uma coisa quando você está dentro. Essa mudança de era é talvez a mudança de séculos, talvez milênios, de uma vida toda organizada em torno de bens que são tangíveis, materiais e, portanto, finitos. E se eles são finitos, as pessoas disputam, e a gente tem um tipo de sociedade que se organiza pela competição e pela disputa, para um momento da história onde a centralidade está no intangível. A coisa que mais vale hoje é o Google.
O Google é totalmente intangível. Toda a questão dos valores está sendo reorientada para aquilo que é intangível, ou seja, conhecimento, cultura e criatividade. Como são infinitos, porque são imateriais infinitos, e não apenas não se esgotam, como se renovam e se multiplicam com o uso, porque quando a gente troca conhecimento, cada um tem mais ainda, não é como outras coisas que se esgotam, isso acaba gerando uma possibilidade de uma vida colaborativa. Tudo isso era teoria, até o momento em que tem uma ferramenta que transforma isso em realidade, que me parece que a grande maravilha do processo Wiki é, talvez nem tanto o produto, a Wikipédia em si, mas o processo que ela origina, que abre um leque de oportunidades imenso, porque mostra que é possível fazer colaborativamente, que é possível ter recursos que não são só recursos materiais, que existe conhecimento e bom senso no comum, na população, e isso gera toda uma inversão de valores sociais e de valores financeiros. E esse contexto é extremamente apropriado se a gente tiver consciência que a gente está nele, que é a primeira das grandes dificuldades, porque é uma mudança tão grande que a gente não consegue enxergar. Daí, por exemplo, que eu desenvolvi este, que é o meu trabalho no momento, que é de um método, processo, e que quer se transformar em movimento de criar futuros desejáveis. Porque para se preparar para essa grande mudança de paradigma, que é passar do tangível para o intangível, a gente precisa aprender a se reinventar, a reinventar maneiras de fazer, de pensar e prioridades. E o que me parece fantástico nisso tudo é ter já uma comprovação de que isso existe e como realidade, e um modelo de gestão, de processo e de resultado, como é o conteúdo Wiki. E queria passar, a gente teve uma reunião onde a gente combinou aqui um pouquinho uma ordem, o Reinaldo queria complementar, eu acho, coisas em relação a essa ideia do contexto. Então, vamos por aqui. Bem, boa noite a todos, eu sou o Reinaldo Pomponevio, representando a Eletrocooperativa. Tá? Eu trabalho com formação e cultura digital, formação de jovens e cultura digital. E complementando um pouco aí a fala da Lala, primeiro, eu também sou entusiasta dessa questão de criar futuro. Não adianta a gente falar de colaboração se a gente estiver ainda com crise de desejo, né? Nós precisamos desejar coisas melhores, tá? Eu acho que a colaboração nos traz essa perspectiva de um desejo renovado. Hoje a gente vive uma sociedade que eu acho que, em termos de conceito, que nós somos educados a saber o preço das coisas e não o valor real das coisas. Acho que esse é um dos grandes desafios, a gente tentar reencontrar o sentido do valor das coisas, não o preço dela exclusivamente. Eu colocaria isso como um grande desafio. E o maior desafio que permeia na nossa sociedade é justamente o nosso modelo mental. A forma como a gente encara o conhecimento, que é basicamente lidando com a apropriação dele, como uma chamada vantagem competitiva em relação ao outro, quando, na verdade, nós temos que buscar agora compartilhar esse conhecimento para que a gente tenha um crescimento mais democrático, inclusive. E as oportunidades, de novo, Lala, desejando, né? Sem desejo, acho que a gente não tem grandes oportunidades. Deixa eu tirar isso aqui e falar que esse negócio aqui está me... Deixa eu ver se... Opa, agora fica melhor. Criando esse futuro desejável, deixa eu pegar um pouco o seu gancho aí, as oportunidades são todas. Se nós repensarmos a forma como estamos conduzindo a nossa atitude do dia a dia. Tá? Porque hoje a gente trabalha com a quebra de lógica, o meio de produção hoje é o conhecimento. Né? A gente veio de uma era industrial, tá? Onde a lógica da produção era se apropriar da fábrica para ganhar escala e ter domínio econômico perante a sociedade. E o conhecimento ele tem um critério que isso, a própria indústria, ela tem uma característica de inelástica, né, economicamente. E o conhecimento ele é elástico ao seu extremo.
E, para mim, o grande desafio da sociedade hoje é como é que a gente vai trabalhar com esse meio de produção que é o conhecimento, que ele é inelástico ao máximo. E a gente tem aqui o professor Ladislau Dalbor, que é já pensando na nossa discussão, eu acho que ele pode nos dar algumas boas luzes aí. Eu tenho simplesmente essa grande pergunta, eu não tenho essa resposta, adoraria ter, mas é uma grande luta que eu tenho hoje, é entender como é que a gente vai trabalhar como sociedade com esse bem tão precioso que é o conhecimento. Aqui uma Wikipédia toda organizadinha, viu? Eu sou Ladislau Dalbor, sou economista, não sou culpado por todas essas coisas que andam por aí. Eu tenho um site que chama dalbor.org, há uns 10 anos já. Toda a minha produção científica, livros, artigos, está disponível online. Eu acho que é absolutamente um escândalo a gente trabalhar nas nossas universidades, século XXI, obrigando os alunos a ler a xerox de um capítulo de um livro, que eles não sabem de que satélite caiu aquilo, porque não leram o livro inteiro. Certo? Isso é fazer ciência no século XXI, gente, é absolutamente escandaloso, né? Nós, em termos econômicos, Reinaldo, a gente usa uma expressão muito simples, né? Se você tem um estoque de arroz, você vai comendo esse arroz, reduz o estoque. Se você tem um estoque de conhecimento e usa esse conhecimento, isso se multiplica. Ou seja, é um consumo que não reduz o estoque, né? Nesse sentido, é o que se chama um bem não rival. Nós temos um problema assim, que foi bem captado pelo Lawrence Lessig, né, no livro básico que chama O Futuro das Ideias, né, The Future of Ideas, em que ele traz, digamos, essa necessidade da gente, sim, compensar adequadamente quem faz pesquisa, quem desenvolve conhecimento, certo? Mas uma vez que foi desenvolvido, quanto mais se multiplicar, mais enriquece todo o planeta, né? Ordem de grandeza, hoje um produto custa 75% é conhecimento embutido e apenas 25% é matéria-prima, bens físicos, né? Então, quando o conhecimento é a base do enriquecimento, quanto ele mais se multiplica, mais, digamos, todo o planeta enriquece, né? Eu imagino o seguinte, nós temos, o Banco Mundial fez um balanço agora são 4 bilhões de pessoas, segundo o Banco Mundial, que estão fora do que eles chamam dos benefícios da globalização, né? São 4 bilhões de pessoas, né? Nós sabemos isso, no Brasil temos pobres que não, certo? Quer dizer, em vez de, através de patentes, copyrights, etc., tentar impedir o acesso dessa gente ao conhecimento, pelo contrário, a gente tem que fomentar, que é a forma de reequilibrar o planeta, né? Ou seja, nós estamos frente com esses bens, conhecimento, frente a uma mudança radical, né? Se eu te passo essa caneta, eu deixo de tê-la. Não, peraí, é meu, né? Se eu passo meu conhecimento, eu continuo com ele, né? E você tem uma mobília diferente que a minha aqui em cima, certo? Vai ecoar de maneira diferente, vai reproduzir e se multiplicar, né? O que tem é que todo o nosso sistema jurídico e toda a nossa cultura, né, está no século passado, né? Toda a base jurídica é em torno dos bens materiais e não dos bens que podem ser compartilhados, né? Então, essa nossa dificuldade de um shift, né, de um deslocamento cultural, de um reset cultural, para entender que todo mundo pode se enriquecer em conhecimento. Isso não vai tirar pedaço de ninguém. É isso aí. O site é dalbor.org. Tudo termina em comercial, né? Vamos lá. Seguindo aqui o nosso wiki organizado. Boa noite a todos e todas. Eu sou José Marcelo Zacchi, sou do Overmundo, que é inicialmente um site colaborativo para a difusão da cultura brasileira, um site que todo mundo pode escrever e todo o processo editorial, o que se publica, o que se destaca, o que se revisa, é descentralizado para a comunidade de usuários. Então, não é exatamente um wiki, uma outra via de experiência editorial colaborativa, e que deu origem ao Instituto, voltado à promoção exatamente do acesso ao conhecimento e cultura. Rapidamente, eu fiquei aqui com a missão de pontuar a segunda parte da pergunta que o Jimmy mencionou, acho que já aí, adiantando a Lala, que era, acho que ela não foi lida, mas era sobre desafios diante de políticas mundiais cada vez mais restritivas e essa questão da legislação de direito autoral e propriedade intelectual, né? Acho que a questão fundamental está
está bem claro. Por que isso está ligado aos desafios e oportunidades já apareceu com muita clareza aqui nas falas iniciais, né? Quer dizer, num contexto em que conhecimento passa a ser um ativo fundamental, como foi mencionado aqui, né, é muito natural que boa parte do foco do debate das disputas tenha a ver exatamente com a legislação que regula o acesso ou não e as formas de acesso e de circulação desse conhecimento. O Jimmy mencionou o fato de que as legislações de propriedade intelectual e direito autoral, praticamente no mundo todo, nas últimas décadas, têm ido na direção contrária do que a gente está falando aqui, e isso, quer dizer, esses reforços todos respondem a movimentos de pressão de grandes detentores de conhecimento, exatamente buscando limitar cada vez mais o acesso, portanto, tornar aquele bem, o conhecimento, cada vez o mais escasso possível, portanto, mais valioso possível, mais passível de gerar riqueza para o detentor da licença, do copyright, da patente. Então, esse movimento vem gerando recentemente um movimento inverso ao que a gente está pontuando, que é um movimento de restrição, quer dizer, cada vez mais o tempo pelo qual você tem a exclusividade de uma patente ou de um copyright é estendido por novas legislações, então aquilo que deveria cair em domínio público num tempo X passa a ser cada vez postergado, que eram 50, viram 60 anos, 70, 80, 90, né? E tudo isso. Essa é uma razão para que o tema seja fundamental. Acho que uma segunda razão é exatamente o advento da internet e o fato de que não só o conhecimento mantém a sua característica de não se esgotar, como ele passa a ser de maneira praticamente gratuita, disseminável e compartilhável. Quer dizer, ele não era, historicamente você tem que fazer um livro, você precisa tirar cópias dele, fazer papel, imprimir, distribuir, e ele deixa de ser assim. Então, não só ele continua a ser o que ele sempre foi, que é reprodutível ao infinito, mas isso passa a ser feito de forma praticamente gratuita e com acesso global imediato. Então isso cria uma oportunidade tremenda para a possibilidade de acesso ao conhecimento e põe abaixo o mecanismo de controle que existiam, porque então cópia deixa de ser um problema e as pessoas começam a copiar, e aí quem detém copyright tenta ir atrás e cria-se todo o debate de pirataria e de tentar criar restrições para isso. Quer dizer, essa oportunidade se vê em rota de colisão com os interesses de quem detém, afinal de contas, aqueles limites. Então, eu acho que a primeira coisa a pontuar, não dá tempo da gente explorar propostas, mas acho que diante dos desafios, a primeira coisa a pontuar aqui nós temos um elemento fundamental do debate em torno dos desafios ou da possibilidade de explorar as oportunidades que a gente vive hoje para o acesso à internet. O Jimmy mencionou o próximo 1 bilhão de pessoas com acesso à internet aqui vem chegando, isso representa mais uma multiplicação das oportunidades que a gente tem hoje, e a maneira como a gente vai lidar com a legislação de copyright nesse ambiente é decisiva para a gente realizar plenamente ou não o potencial que ele tem de compartilhamento e de riqueza para a humanidade. Acho que tem uma segunda coisa, só para concluir, que é fundamental, que isso tudo é o debate legal, né? É fundamental lembrar, quer dizer, hoje, com a legislação que existe, ao autor é dado muito mais prerrogativas de decidir o que fazer com o conhecimento, com a obra que ele produz, você que fez uma música, ou você que criou alguma coisa, do que a gente normalmente domina, né? Então você tem uma série de movimentos na internet, o Laszlo mencionou o Larry Lessig, que é um professor de Stanford nos Estados Unidos, que criou uma coisa que chama Creative Commons, que é basicamente uma forma de criar uma gramática comum de licenças que ficam no meio da ideia de ou você tem todos os direitos reservados ou você não tem nenhum direito. Então você abre completamente ou você fecha completamente. O que tenta fazer é falar, não, a gente na internet eu posso querer botar minha música lá e não tem nenhum problema que as pessoas baixem para o download. Se você puser e não disser o que pode fazer, a legislação brasileira assume que aquilo é protegido, então eu não posso usar aquela música, baixar, colocar, mandar para o meu amigo sem te perguntar antes, do ponto de vista da lei. O que o Creative Commons permite é que você, ao publicar, diga já que você está autorizando, olha, pode baixar e mandar para o teu amigo que eu estou autorizando. Você pode também dizer, olha, pode baixar e vender, botar num CD ou colocar numa loja virtual e vender, ou não, olha, mandar para o amigo pode, uso comercial não pode, fala comigo, né? E aí tem uma série de iniciativas de tentar criar mecanismos de gestão disso no dia a dia. O que eu estou querendo só chamar a atenção com isso a gente tem um debate que é de legislação e de que maneira as políticas vão se dar, e a gente tem um debate que é de difundir aos autores e ao conjunto, na verdade, quem está produzindo
conhecimento na internet, publicando uma música, escrevendo na Wikipedia, mandando uma coisa para veículos de compartilhamento de música, de vídeo, ou mandando, por exemplo, um conteúdo para um jornal, tem várias iniciativas nos explicando, eu repórter, você repórter e tal, de ficar atento para ver que tipo de regulamentação de propriedade intelectual está colocado ali. Né? Você tem serviços privados que recebem o teu conteúdo e a licença lá vai estar escrito que você está cedendo completamente os direitos da tua obra e ela vai poder manter aquele conteúdo fechado. Você tem outros conteúdos que dizem, o Overmundo, por exemplo, você não cede nada, você licencia com Creative Commons, autoriza as pessoas a baixarem, fazendo download, mas não uso comercial. Você tem outros que autorizam tudo. Então, acho que como todos nós somos produtores de conteúdo, além do debate de legislação, tem uma segunda coisa que é cada um de nós, ao produzir conteúdo nessas oportunidades que se criam, está atento para os mecanismos, você saber se você está, sem saber, às vezes, cedendo conteúdo e fazendo com que ele fique tão fechado quanto o que se produz hoje, ou, ao contrário, contribuindo e participando de processos que constroem conhecimento coletivo. Isso é possível de ser feito, acho que é a segunda coisa a chamar a atenção. Ok. Vamos para o segundo tema, que é colaboração. Por enquanto, acho que não estamos conseguindo muito a nossa proposta inicial dos 2-3 minutos. E, Thomas, se você quiser falar comigo, me traz um bilhetinho aqui na boa, assim. E a pergunta aqui é: como estimular a participação de todos os segmentos da sociedade em produções colaborativas de conhecimentos livres, aproximar pessoas com postura colaborativa offline e incentivar a produção colaborativa de conhecimentos livres nas organizações e nas empresas? Sobre isso, o Renato e a Karen queriam comentar. E o Gilson, acho que também. Começa com... Sim, claro. Yes, thank you. So I think, for me, most of the questions regarding how do we encourage participation, how do we be more inclusive, are not necessarily deep philosophical questions, but actually very straightforward questions. You want to have websites that allow participation, that invite people to participate. You want to foster a culture in online communities of inclusion and outreach and an excitement about finding people and bringing them in. It's hard work and important work, but beyond this, I think we just have to do it. Eu acho que todas as perguntas de como estimular essa colaboração, como incluir as pessoas, não são perguntas necessariamente filosóficas. Para mim, elas são muito diretas. Por exemplo, a gente ter websites que convidam as pessoas, a gente promover a cultura da inclusão, encontros com as pessoas e trazê-las. Tudo isso não é um trabalho fácil. É difícil, mas a gente precisa ser feito. Interessante isso dele ter acentuado, que antes de mais nada é preciso fazer. Isso é bem interessante. Bom, Renato, Karen, Gilson, quem quer? Eu quero falar de uma aba só da questão, então acho que é melhor a Karen. Bom, eu sou a Karen Vorkman, eu sou do Museu da Pessoa. O Museu da Pessoa é um museu virtual de histórias de vida. Não é exclusivamente virtual, tem uma série de ações que transcendem o mundo virtual, mas a ideia do museu é pensar uma memória que seja feita a partir da história de vida de cada pessoa da sociedade. Ter um espaço aberto para que cada pessoa possa ser parte da construção da nossa história. Eu acho que essa pergunta, ela não sei se é exatamente uma resposta, mas o que me ocorreu quando eu estava olhando essa questão é mais um sentido histórico de mudança de postura na sociedade. Eu acho que, culturalmente, a gente aí não somos nós, né? A sociedade judaico-cristã, de alguma maneira a gente veio construindo uma cultura onde a grande parte da população, e aí incluo a história, a gente recebia isso. Então, a nossa educação era a transmissão desse saber, e a gente aprendia um pouco esse conteúdo e era responsável por um pedaço, seja na vida cultural, seja na vida material, da nossa parte nesse mundo. Eu acho que o que está mudando, que talvez o que a Lala falou, a gente está numa era que está mudando, e aí eu acho que a tecnologia tem a ver, é a possibilidade da gente deixar de ser receptor e passar a ser produtor de conteúdo.
Então, o que significa isso? O que culturalmente significa a gente ser produtor de conteúdo? Se a gente pensar até a televisão, quando começou... rapidamente, quando as pessoas... de alguma maneira, você escrever um livro já é um grande avanço. Você conseguir ler um livro já é um grande avanço. Né? Você conseguir ler é um grande avanço. Então, de alguma maneira, acho que historicamente, essa disseminação do conteúdo e a capacidade de mais e mais pessoas conseguirem se apropriar é uma conquista histórica. Agora, se a gente pegar até os anos 60, por exemplo, para você conseguir fazer um programa de televisão, que eu acho que foi o auge do emissor, você conseguir fazer um programa de televisão, primeiro era muito caro, então alguns passaram a produzir para muita gente. Isso foi uma grande mudança. Eu acho que com a internet, com essas novas visões e possibilidades, o que está acontecendo é que muita gente pode produzir para muita gente. E isso é uma mudança cultural. Mas isso também, eu acho que o que muda com isso, o mais interessante, fora o hard work, o trabalho de fazer isso, que eu acho que o Jimmy cultuou, é a percepção, porque também não adianta muita gente fazer para muita gente, porque tem um amigo meu que dizia que tudo e nada é a mesma coisa. Então, se todo mundo fizer e ninguém olhar, praticamente ninguém fazer e ninguém olhar. Então, acho que a gente tem um desafio muito interessante aí, e acho que é cultural o desafio. Quer dizer, primeiro, cada um de nós se perceber como produtor de alguma coisa. Perceber isso é um desafio na educação, é um desafio na cultura. Mas também perceber o interesse sobre o outro. Eu acho que despertar esse interesse sobre saberes que não são socialmente absolutamente consolidados também é um desafio para que todos esses novos saberes que estão sendo produzidos possam ter curiosidade suficiente na nossa sociedade e se criem nichos de interesse. Que eu acho que o germe disso talvez sejam as comunidades digitais. Mas acho que essa é a minha colaboração. Eu sou Renato Rovai, edito a revista Fórum, que é uma revista ainda nos dois mundos. Ela tem a sua edição em papel e a edição digital, e nessa edição digital eu tenho um blog. Sempre, desde o seu primeiro número, a revista faz 7 anos, todos os materiais produzidos nela são copyleft. A gente nunca, qualquer matéria, qualquer artigo, desde que a pessoa se dispõe a escrever para a gente, ela sabe que o seu conteúdo é livre para reprodução. É engraçado, inclusive, porque as editoras estão muito acostumadas de livros a ficar ligando e pedindo 1000 autorizações para publicar. Eu falo, olha, a autorização está na própria revista, eu não preciso te mandar nada. Você usa à vontade, fique tranquilo. E eles querem autorização do mesmo jeito, né, professor? E depois até vão querer cobrar autorização para poder publicar a sua entrevista. O que eu queria pegar uma aba desse debate de forma rápida, que é a questão da mídia, que me toca por ser jornalista, mas também por ter veículo de comunicação. Eu estava sábado agora conversando com 40, 50 estudantes de jornalismo sobre mídia livre, do movimento do qual participo, que teve um fórum no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e vai ter um fórum também no Fórum Social Mundial em Belém, em 26 e 27 de janeiro próximos. O jornalista ele tem uma enorme dificuldade nesse processo de reinvenção, Lala. Ninguém mais sofre do que o jornalista. Porque ele foi educado para ser o comunicador. Ele se construiu, do ponto de vista acadêmico, para ser o informador. Isso acabou. Né? Ele não pode mais ter o monopólio da informação, da transmissão de informação. Karen colocou muito bem essa coisa de emissor e receptor, e do próprio meio, de como essa emissão acontecia. Isso faz parte de um mundo passado. E nesse novo mundo futuro, como é que vai ser o trabalho do profissional da informação? Eu conversava com os estudantes sobre isso, dizendo que há uma série de possibilidades. Eu não acho que a profissão do jornalista vai acabar por conta disso. Eu acho que ela vai se reinventar. Né? Também aqui não vou fazer exercício de futurologia e nem dizer como vai ser.
Mas eu acho muito interessante, por exemplo, a gente vem debatendo no Fórum de Mídia Livre, de construir, por exemplo, os pontos de mídia livre, uma iniciativa do Ministério da Cultura, que seria um espaço mais ou menos parecido com um dos pontos de cultura. Imaginem vocês têm um blog, um site, um vídeo, produção de vídeos no YouTube, etc., um espaço virtual onde você recebe, participa no edital para ser informador social e passa a receber algum recurso para poder fazer esse seu meio de informação servir ao público. Já existe um compromisso do Célio Turino, do Ministério da Cultura, para abrir um edital ano que vem. Isso pode reinventar, de algum jeito, o processo de informação no Brasil. Começar a reinventar. Tem uma série de outras possibilidades. Eu também brincava com esses estudantes dizendo o seguinte: imagine o seguinte, a profissão de repórter hoje é permitida a 5 bilhões de pessoas. Né? Cada pessoa com um celular, com processo, estando no ponto da informação, pode produzir a notícia. E essa produtora primária da notícia pode enviar para um veículo, e aí pode enviar para aquele veículo que tem o espaço fechado, distribuição de notícias. Até o Fantástico está usando esse tipo de repórter hoje. Mas, ao mesmo tempo, pode construir uma cadeia muito interessante que pode produzir um espaço democratizante que nós, jornalistas, aqueles que têm compreensão de quão importante é a democracia na informação, não podemos nos colocar no campo oposto. Então, eu abro essa aba do ponto de vista da comunicação porque eu sinto que nesse espaço existe um medo muito grande, um receio muito grande de liberar a produção do conteúdo para todos. Eu acho que a gente tem que investigar isso daí, a minha palavra é mais ou menos nesse sentido. Não tenho respostas para ela, mas acho que a gente entra num mundo muito mais interessante, muito mais dinâmico e muito mais tentador. Gilson, você quer falar algo em relação a esse tema da colaboração? Boa tarde a todos. Deixa eu pegar 2 microfones aqui. Agora vai ficar bom o som aqui no Second Life. Tem várias pessoas aqui, acho que nesse momento estamos com umas 25 pessoas acompanhando aqui pelo Second Life, da Cidade do Conhecimento. E, bom, vou dar uma visão um pouco menos otimista, talvez mais realista, sobre que eu até diria para provocar. Bom, eu sou professor da Universidade de São Paulo, então vou falar um pouco da irrelevância acadêmica da Wikipédia. Tema desagradável. Esse é um pouco o que está na última questão. Se o tema é esse, sobre credibilidade ou não credibilidade, não me corta. Agora eu vou ter que entrar. Tá Já bom. falei que vou falar, vou ter que falar da Então, irrelevância acadêmica, porque nós estamos discutindo colaboração. A própria colaboração na web, ela é inspirada num modelo de conhecimento acadêmico, ou seja, peer-to-peer. É o mérito dos trabalhos acadêmicos que determina o sucesso e não, digamos, a popularidade do indivíduo que escreve alguma coisa na academia, que faz pesquisa, que investiga, né? E eu fiz uma pesquisa aqui, comparando a presença do tema Wikipedia, Wiki, etc., em 2 eventos grandes ligados à cultura digital. Um é o encontro que aconteceu há coisa de 2 semanas na Dinamarca, da Associação de Pesquisadores da Internet, a Association of Internet Researchers. Foi o 9º encontro da AIR. E aí, bom, quem está pesquisando colaboração? Na academia. Foram 358 trabalhos apresentados lá na Dinamarca. Eu estou com a listinha aqui. Wikis, 5 trabalhos foram apresentados sobre a realidade wiki, o que equivale exatamente a 1,4% dos trabalhos apresentados nesse encontro, que é um dos principais encontros acadêmicos ligados ao estudo da internet. E hoje começou, e vai ao longo dessa semana, aqui na PUC de São Paulo, o encontro da ABCiber, Associação Brasileira de Ciberestudos, que também é o 2º encontro da ABCiber. 148 papers, 148 trabalhos apresentados, todos também foram revistos peer-to-peer, então só aparece lá, só publica
nesses eventos quem tem qualidade acadêmica, e o número de trabalhos no Brasil, no segundo encontro da ABCiber, que tratam do assunto wiki, é 0. Então, eu acho que, eu vou soltar a bola, para não ficar aqui falando demais, mas queria colocar esse tema para reflexão. Quer dizer, se a internet saiu da academia, se o conceito de colaboração em cima de méritos saiu da academia, por que a Wikipedia não é estudada na academia brasileira? E por que ela tem uma incidência tão baixa num dos principais encontros internacionais sobre cultura digital? Quer dizer, eu acho que existe um lado que é o lado, claro, muito simpático e muito amplamente reconhecido da importância da Wikipedia, da importância da própria colaboração nas redes digitais, mas eu queria levantar aqui esse porém, né? Número 1, não é respeitado academicamente. E número 2, é pouco estudado pelos próprios acadêmicos, embora seja um fenômeno extremamente relevante da cultura digital contemporânea. Então, não é um problema só do Brasil, né? Eu estou comparando aqui 2 eventos, um internacional e um nacional, mas eu fico particularmente inquieto e frustrado de ver que num maior encontro de estudo de pesquisadores de internet no Brasil, não tem sequer um trabalho sobre o Wiki, sobre a filosofia Wiki, sobre a Wikipédia, o que coloca um desafio enorme para a Wikimedia Foundation chegando aqui no Brasil, que é justamente buscar essa aproximação com os centros de excelência na universidade, já que, insisto, na origem, a filosofia de valorizar o conhecimento que é produzido colaborativamente, peer-to-peer, tem a sua origem na própria universidade. Certo. Me parece que seria interessante, talvez, ter alguma... Você não quer fazer algum comentário? Eu quero. eu acho, Gilson, eu não sei, eu acho que isso acontece muito. Esse fenômeno passa por um pouco do medo do processo do debate, como está se construindo essa disseminação do conhecimento. É igual, é idêntico nos veículos de comunicação. Quer dizer, eu digo, não, os veículos de comunicação tentam absorver esses novos processos, né, e trazer para eles. Mas da forma, aquela publicidade do Estado de São Paulo, quando ela falava dos blogs, vocês recordam? Colocava um bando de esquisito, fazendo produção estranha, tal. Quer dizer, só pode produzir conhecimento quem está produzir informação, vou falar mais devagar, porque senão vocês não traduzem, né? Só pode produzir informação quem está sentado dentro de um processo construído, de um espaço construído para aquilo. E aí, Gilson, talvez, do ponto de vista acadêmico, seja a mesma coisa. A Wikipédia rompe um pouco com a forma de construção do conhecimento nos moldes acadêmicos tradicionais. E acho que, assim, é uma tentativa de talvez dialogar, né? Talvez fosse interessante ouvir o Jimmy. Que é tão econômico nas palavras que deixa a gente até sem jeito. Pois é. Thank you. Agora a gente está ficando todo mundo com um pouco menos de medo, né? Nós começamos meio assim, NASA. Yes, so the first thing I would say is that I very much agree that we need to see a lot more academic research about Wikipedia. I think we can say that, well, within the internet, Wikipedia is one of the most important and one of the most interesting phenomena, but also the impact on the world is becoming very substantial. It's a very important phenomenon when, for most people in the world, if you want to learn about Barack Obama, so you go to Google or somewhere and you do a search, you're very likely to find in your language Wikipedia entry. This becomes quite important, and we need more studies of it. Eu concordo, deveriam haver mais pesquisas nas universidades sobre a Wikipedia, porque, no primeiro lugar, na internet é um fenômeno dos mais interessantes, dos mais importantes que tem se visto, e no mundo também ele tem um impacto substancial. Por exemplo, se uma pessoa quer saber sobre o Obama, ele vai entrar no Google e uma das primeiras entradas vai dar a entrada para entrar na Wiki.
Então, eu acho que eu também gostaria de ver mais pesquisa sobre esse assunto. Chegou aqui uma informação, Thelma Johnson, da Federal de Minas Gerais, que está fazendo a tese de doutorado sobre a Wikipédia lusófona. Então, já está aqui em curso. E, bom, já que estamos falando da universidade, a gente vai, então, para a pergunta sobre educação, que é como usar ferramentas de produções colaborativas de conhecimentos livres dentro da sala de aula, incorporando a cultura e as práticas colaborativas no processo de ensino e de aprendizagem. So I think that using wikis and other tools of collaborative production inside the university classroom is very important. Students who are in training today to become responsible adults, responsible citizens, need to understand these tools, and they're very powerful and very important, and will be very important in business, in the university, in many contexts. But also, I think it's important, even if you don't imagine that you'll ever become someone who's working all the time in a wiki, I think to have done it once and to understand how it works can really help people to not make some basic mistakes of not understanding Wikipedia, for example. Eu acho que é muito importante as wikis e outras ferramentas colaborativas que adentrem a universidade, a sala de aula, porque os estudantes que vão se tornar adultos responsáveis, eles precisam compreender essas ferramentas. Vão ser úteis nos negócios, nas universidades e também em outros contextos. Então, pelo menos, mesmo as pessoas que não usam muito a wiki, elas compreendendo como ela funciona, elas não vão incorrer em erros básicos de falta de compreensão.